Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar um pouquinho a questão que caiu no último exame de ordem, a segunda fase do exame de ordem. Na prova de civil caiu uma questão que falava sobre partilha de bens após o divórcio e também falava a respeito do julgamento de uma ação de divórcio. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, a questão dizia mais ou menos o seguinte: uma moça, uma mulher casada decide se divorciar do seu marido, alegando que eles já estavam separados de fato há 6 meses. Aí ela decide entrar com pedido de divórcio e informa que todos os bens já haviam sido partilhados e quer a decretação do divórcio. O marido, na contestação, diz que não concorda, porque na verdade ela ganhou na loteria naquele período 6 milhões de reais e que, portanto, como eles estavam casados ainda, ele faria jus a esses 6 milhões de reais. E aí a pergunta era dividida em duas partes. A primeira, se o prêmio da loteria se comunicaria nesse regime de bens. E a segunda parte, letra B, se seria possível a decretação do divórcio e a continuidade da ação pela partilha. Bom, respondendo à primeira parte, a base é o artigo 1660 do Código Civil. Sendo comunhão parcial de bens, gente, o fato eventual se comunica. Ganhar na loteria é um fato eventual. Se eles estavam realmente separados apenas de fato e não de direito, se ela ganhou esse prêmio nesse tempo, ainda que ela estivesse separada de fato, ainda há comunicabilidade de bens. Então, por se tratar de um fato eventual, que é o prêmio da loteria, ela ganhando esse prêmio, ele faz jus sim a metade do valor, porque o fato eventual se comunica de acordo com o artigo 1660, inciso 2. Então, a primeira parte é: o fato eventual, que é o prêmio da loteria, comunica-se no regime da comunhão parcial de bens e, portanto, não havendo ainda a separação de corpos decretada e nem o divórcio, percebido esse prêmio durante esse afastamento, esse bem comunica-se nesse regime da comunhão parcial. A segunda parte, letra B, mencionando se seria possível a decretação do divórcio e a continuidade da ação apenas pela partilha. Olha, gente, o divórcio, depois da emenda 66 de 2010, que alterou o artigo 226 da Constituição Federal, diz que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Então não existe praticamente requisitos para o divórcio, outros requisitos além do fato da pessoa ser casada. Eu posso até dizer que hoje o requisito para a pessoa se divorciar é ser casada. Então não precisa fazer partilha de bens, não precisa definir a questão da guarda, não precisa definir a questão dos alimentos. Tudo isso pode ser tratado em ação própria. Então o divórcio pode ser decretado independentemente de partilha, de guarda, etc e tal. Claro que é possível, e sempre o juiz vai tentar, numa ação de divórcio litigioso, converter tudo isso numa questão consensual para que tudo seja resolvido amigavelmente. Porém, não sendo possível a composição amigável do divórcio, de acordo com o que está previsto no artigo 356 do Código de Processo Civil, o juiz pode antecipadamente julgar a questão do divórcio, ou seja, decretar o divórcio e continuar o processo exclusivamente pela partilha. Assim, a parte que deseja o divórcio não vai sofrer o prejuízo. Se aquela pessoa, por exemplo, deseja se casar com uma outra pessoa, ela pode. Claro que nós sabemos que existem as causas suspensivas do casamento, que elas são recomendáveis que sejam cumpridas, ou seja, quem ainda não fez a partilha de bens não deve se casar ainda, mas é possível sim que a pessoa se case se ela optar pelo regime da separação obrigatória de bens. Então eu posso me divorciar e me casar com outra pessoa ainda que a minha partilha não esteja pronta. Então, de acordo com o artigo 356 do CPC, na letra B dessa questão do exame de ordem da segunda fase, da prova de segunda fase de civil, é possível sim a decretação do divórcio antecipadamente, com o juiz julgando antecipadamente essa questão processual, esse mérito, e prosseguir apenas para decidir a partilha depois. Então o divórcio pode ser decretado e a gente continua o processo apenas pela partilha, porque não é requisito do divórcio fazer a partilha de bens. Então estava bem tranquila essa questão. E resumindo, na comunhão parcial de bens o fato eventual se comunica. Fato eventual é o exemplo mais fácil que a gente dá, é a loteria, é o prêmio da loteria, é o sorteio, é a rifa. São fatos eventuais que se comunicam na comunhão parcial de bens. E na segunda parte, se eu entrar com divórcio litigioso, eu posso sim solicitar e requerer que o divórcio seja decretado e que seja dado continuidade no processo apenas pelos outros elementos, ou seja, partilha, guarda, alimentos,
especificamente. Então é possível sim essa decretação do divórcio e prosseguir a ação pelas outras razões, quais sejam partilha, guarda e alimentos. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, continue divulgando nosso canal para seus amigos, continuem aí se inscrevendo, pedindo o pessoal se inscrever. O Direito com Elas está rumo aos 7.000 inscritos, contando com a sua ajuda, com o seu prestígio, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixe sua curtida aqui embaixo. E na semana que vem a gente tem um novo encontro, combinado? Um beijo, até lá!